O Morpho de X-Men 97 tem tudo. É carismático, tem poderes incríveis e ainda o potencial de ser um dos melhores X-Men. Mas se você soubesse o que eu sei, você ia se dar conta que na verdade ele é um dos piores da equipe. Coitado, porque não devia ser assim. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e em um vídeo recente que eu fiz, eu comentei como X-Men 97 não faz sentido em um aspecto muito específico relacionado a estratégias e cenas de luta. Muita gente concordou com esses pontos de vista, mas ao mesmo tempo várias pessoas argumentaram discordando, o que é muito normal, e especificamente apontaram que eu deixei passar um detalhe importantíssimo a respeito dos poderes do Morpho. Porque naquele vídeo eu comentei como o Morpho, sendo um mutante capaz de assumir a aparência e os poderes de qualquer outra pessoa, ele poderia assumir a aparência e os poderes do Magneto, por exemplo, e desfazer o que o Magneto fez. E foi aí que eu deixei passar um detalhe importante que foi mostrado nos créditos do episódio 2. No cartão do Morpho, dizia lá que ele transforma sua voz e o seu corpo para se passar por qualquer um e ganhar as suas habilidades físicas. Ou seja, apenas habilidades físicas. O que isso significa, a gente já vai comentar. Mas a grosso modo, parece que ele é da porrada. Então ele pode imitar outros personagens e os poderes de outros personagens, desde que sejam poderes de contato com outras pessoas e poderes que envolvam a transformação do seu próprio corpo. Apenas isso. Além dessa característica, o desenho também dá a entender que a transformação do Morpho é um pouco instável, ou pelo menos temporária, já que ele troca frequentemente o personagem no qual ele está transformado durante uma briga. Sem contar que ele não tem a experiência do personagem original em usar os poderes dele, nem a personalidade. Por isso, inclusive, que quando ele se transforma no Hulk, ele pode não ser tão forte quanto o Hulk, porque não tem o nível de raiva que o Hulk tem. E também quando se transformou no Senhor Sinistro, ele não tinha a pilantragem que o Sinistro original tinha. Aliás, falando no Hulk, no episódio 9, muitas pessoas falaram que a Jean Grey colocou um escudo telecinético em volta do Hulk. Eu não interpretei dessa forma não, viu? Ela só pegou o Hulk e jogou o Hulk pra cima das coisas, da mesma forma que ela jogou as bolas de boliche pra cima do Sinistro depois. Ela não precisava fazer um escudo no Hulk, da mesma forma que não precisava fazer um escudo na bola de boliche. Com isso dá pra ver que os poderes do Morpho na animação são bem limitados. Quando ele se transformou na Psylocke, bem brevemente no episódio 2, ele não usou as armas psionicas, que são características marcantes da personagem. Ele apareceu usando espadas de metal, e quando se transformou na magia no episódio 3, ele não abriu portais e nem usou magia. Porém, na minha cabeça, isso ainda não faz sentido. E isso vai ficar ainda mais claro quando nós compararmos o Morpho, a Mística e as suas contrapartes nos quadrinhos. Porque veja só, ele copia a mutação dos personagens nos quais ele se transforma. Teve um episódio em que ele se transformou no Mercúrio, por exemplo, e ficou tão veloz quanto o Mercúrio. Ou seja, ele pode copiar a mutação de quem ele se transforma. Isso porque o gene X, o gene mutante, é algo físico. Então, se ele se transformasse no Magneto, em teoria, ele deveria ser capaz de usar magnetismo também, porque o magnetismo do Magneto não é nenhuma magia, é parte física da sua mutação. Isso também vale para os poderes psíquicos da Psylocke e para a blindagem de metal do Colossus, que ele imitou no mesmo episódio em que se transformou na Psylocke. As habilidades especiais que ele não conseguiria imitar seriam, por exemplo, a aptidão por magia. Isso sim seria coisa além do Gene X. Percebendo isso, a diferença entre o que o personagem poderia fazer e o que realmente faz, fica claro que a série deixou ele bem menos poderoso. Propositalmente, caso contrário, o Morpho resolveria tudo sozinho. E a prova disso aí sim são os quadrinhos. Que já começa com você deixando o like aqui no vídeo para dar uma força. Se quiser participar das lives, de sorteio e ainda ter acesso aos amigos próximos, familialoquia.com.br. Beijo lá, adoraria ter você com a gente como um dos apoiadores e muito obrigado por estar sempre aqui acompanhando os vídeos. Mas como é que é o Morpho dos quadrinhos? É importante dizer que antes da série animada dos X-Men deixar o Morpho menos poderoso do que ele é capaz, a série original dos X-Men, na verdade, deixou o Morpho
mais poderoso. Porque originalmente nas HQs dos X-Men, o Morfo era um personagem mega secundário que apareceu como um vilão, depois viu que estava do lado errado da história, foi ajudar os X-Men e daí reapareceu anos depois, pedindo ajuda ao Professor Xavier, dizendo: eu descobri que eu tô morrendo, só tenho 6 meses de vida e eu quero me redimir. E o Professor Xavier: tem uma ideia pra você. Qual a ideia do Professor Xavier? Pediu pro Morfo se transformar em Professor Xavier e fingir que era o Professor Xavier. Coitado do Morfo, o Morfo morreu no lugar do Professor Xavier e todo mundo ficou pensando: Xavier morreu, nada, era o Morfo. Essa versão do Morfo das HQs, ele só era capaz de assumir a aparência de outras pessoas e não os poderes. Ou seja, ainda menos poderoso do que o da animação. Tanto é que nessa história em quadrinhos em que ele morreu fingindo ser o Professor Xavier teve que dar parte dos seus poderes psíquicos pro Morfo. Como é que ele conseguiu isso? Doideira dos quadrinhos da época. E foi baseado nesse Morfo aí das HQs que a animação original criou essa versão de Morfo que nós estamos vendo agora em X-Men 97, mas para ser um personagem mega secundário. Na real, os criadores da série animada só quiseram colocar um personagem para morrer nos primeiros episódios da série, para que a série parecesse mais adulta. E aí o Morfo foi escolhido para isso. Só que como ele foi muito bem recebido, decidiram trazer ele de volta e não mataram ele de fato. Porém, chegamos nos anos 2000 com a HQ dos Exilados. E aí nós ganhamos um novo Morfo dos quadrinhos. Esse sim é um Morfo mais parecido com o que nós vemos na série animada, só que melhor. Esse é o Morfo que a gente devia estar tendo desde o início. Para começar, nos quadrinhos esse Morfo vem de uma realidade alternativa, onde ele já nasceu com as suas mutações, foi colocado na escola Xavier para jovens superdotados, se tornou o melhor X-Men, depois entrou para os Vingadores, ele basicamente era o herói favorito da sua realidade. Até que em determinado momento, ele recebeu a notícia de que no futuro da sua realidade, as coisas iam dar errado e ele iria ser ferido e se tornar incapaz de assumir qualquer forma. Ia ficar um líquido lá, bizarro. Por isso, o Morfo decidiu se juntar aos Exilados, que é uma equipe de heróis mutantes que ficam viajando por universos para salvar realidades. E os poderes desse Morfo são uma capacidade de se transformar absurda. Ele pode virar até gás e líquido, pode ficar gigante, pode virar outros personagens, tendo uma força absurda, uma velocidade absurda, abrir um buraco no meio do próprio corpo e ficar com os visuais diferentes, tirando o sarro das coisas, porque ele tem um senso de humor bizarro que lembra até o Máscara às vezes. Entretanto, ele também tem essa questão de não copiar os poderes de outros mutantes e de outros personagens no geral. Mas esses quadrinhos explicam isso de uma forma muito melhor. O card final da animação diz o seguinte, que o Morfo ganha as habilidades físicas dos personagens que ele imita, correto? O Morfo dos quadrinhos de Exilados não ganha nenhuma habilidade. As habilidades que ele exibe, na real, são habilidades físicas que ele já tem e só demonstra de acordo com a forma física que ele adota. Por isso que, usando os exemplos que eu já dei, o Morfo não poderia usar magnetismo ou telecinese porque ele não tem esses poderes. Porém, velocidade, poder de cura, super força, tudo isso ele já teria. E X-Men 97 pode estar usando essas mesmas características para o Morfo, só que isso talvez não tivesse sido tão bem explicado por aquele card final. E essa questão, inclusive, explica bem a diferença entre os poderes do Morfo e da Mística. Pelos dois serem mutantes e metamorfos, há uma confusão do que cada um pode fazer. Será que os poderes são os mesmos? E a resposta é que não, os poderes não são os mesmos. A Mística é capaz de se transformar a um nível molecular, alterar o próprio cheiro, alterar questões genéticas do seu corpo até, e permanecer assim por muito tempo. Ser indistinguível da pessoa original. Ela só não pode imitar os poderes de outra pessoa. Assim como supostamente seria o caso do Morfo, o que a Mística faz é imitar as habilidades de outros personagens, mas sem de fato ter os poderes deles. Por exemplo, se a Mística se transformasse no Wolverine, ela imitaria as
garras de adamantium, mas as garras que ela teria imitado não seriam de adamantium de fato, mas sim de outro material que o corpo dela produziu. Os poderes do Morpho seriam maiores em alguns aspectos, por exemplo, ele pode se transformar em mais coisas, porém mais limitados em outros, porque ele não se transforma com tanta precisão, nem no desenho animado aparentemente, por tanto tempo. Agora, o que eu acho de tudo isso? Já deu para entender que nessa dinâmica de quadrinhos, animação e quadrinhos, o Morpho passou por altos e baixos. Originalmente nos quadrinhos ele era bem fracote, foi para animação, ficou um pouquinho mais forte, e na HQ de Exilados ele chegou a um pico do que o seu poder poderia ser. Eu até acho legal nós estarmos vendo um Morpho um pouco menos poderoso, ou com menos controle dos seus poderes nesse momento em X-Men 97. Mas ele é um personagem que precisa de mais espaço para se desenvolver. Sim, ele precisa desenvolver mais esses poderes no futuro. Não só porque ele tem muito potencial, mas porque a maioria das vezes ele tem se transformado só para apanhar. E tá começando a concorrer com a Jubileu pro posto de pior da equipe. Mesmo ele sendo muito poderoso, o que é pior ainda. Isso tornaria o pior X-Men, e isso não pode acontecer. Coitado do Morpho. No início da série X-Men 97, eu tava empolgadaço vendo o Morpho, mas o coitado apanhou mais que tudo. Comenta aí, o que você espera dele pro futuro. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.